tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece do Lar de Fabiano de Cristo. São 18 horas, horário destinado a nos conectarmos com a espiritualidade. Que bom que encontramos este momento para dar este alimento tão necessário ao nosso espírito, quanto é necessário o alimento que damos ao nosso corpo material. Vamos encontrar um lugar em que possamos nos sentir confortáveis e desconectar dos nossos problemas do dia a dia, para que neste momento a conexão, a troca com o mundo espiritual seja a mais proveitosa possível e nós possamos desta forma sentir a energia salutar que eles emanam sobre nós. E para a reflexão de hoje, estamos utilizando o livro Palavras de Vida Eterna. E este livro, Emmanuel nos traduz, através de palavras que nos aproximam mais dos ensinamentos do Cristo, as mensagens que estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a mensagem de hoje, ela tem como título Perante Jesus. É de um trechinho que foi retirado do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 22, e diz assim: Porventura sou eu, Senhor. Este trecho foi retirado de uma passagem da última ceia pascal, quando Jesus então afirma aos seus discípulos que um deles o entregará, um deles o trairá. E todos os discípulos ficam ansiosos, querendo saber qual deles será o traidor. E se questionam a Jesus através desta pergunta: Porventura sou eu, Senhor? E nós achamos essa passagem tão distante de nós. Achamos que a traição de Judas a Jesus é tão longe de nós. Por isso, Emmanuel vem nos dizer algumas palavras para que nós possamos perceber o quão dentro de nós ela se encontra. E Emmanuel nos diz o seguinte: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas, depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas e nós? Em quantas existências e situações lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa,
na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? E nos trazendo esse questionamento, Emmanuel nos aproxima daquela última ceia. Faz com que nos sintamos naquele recinto, ao lado dos apóstolos, e nos questionemos também: porventura sou eu, Senhor? É necessário que nos coloquemos naquela situação e percebamos que ainda cometemos os mesmos tipos de erros, por desconhecimento, por vaidade, por orgulho, mas ainda cometemos. Ainda somos ingratos com tudo que a vida nos dá, com todas as oportunidades diárias de engrandecimento que temos, pelo dom da vida, pelo contato com o Consolador prometido, pelo contato com a natureza, ou pelo simples fato de termos saúde. Ao primeiro deslize, à primeira dificuldade, nos desconcertamos e achamos que estamos sozinhos, abandonados, e tomamos uma postura de ingratidão para com a vida e esquecemos de tirar o verdadeiro significado de todo o acontecimento. Assim como na última ceia, todos os discípulos ao redor do Mestre, e um deles, por vaidade, sem talvez perceber a gravidade da situação, achando que o Mestre Jesus iria se impor frente aos algozes, realizou uma atitude que todos nós realizamos. Então precisamos perceber esta negação ao Cristo, identificar na nossa vida, na nossa rotina, os momentos em que lhe viramos as costas, os momentos em que lhe somos ingratos, e alterarmos isto em nós. Desta forma, seremos melhores que ontem. Desta forma, estaremos caminhando para o nosso progresso. Nunca esquecendo que toda vez que negamos a um irmão, é ao Cristo que o fazemos. E como Emmanuel nos disse, quando damos uma opinião mesquinha, quando buscamos fortuna material pisoteando nos que nos são menores, quando esquecemos aqueles nossos deveres, quando esquecemos a lei divina e natural, quando olhamos um irmão deitado na rua e não percebemos que ele é como nós, quando enxergamos uma pessoa com uma crença ou uma raça diferente de nós e achamos que ela não merece o mesmo que nós. Então, para finalizar, que possamos nos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus a todos os momentos, nos colocando no seu lugar e pensando como ele agiria se estivesse enfrentando
as situações que nós estamos enfrentando e tentarmos agir diferente, agir melhor. Que esta mensagem possa se fazer presente no nosso dia a dia e que Fabiano de Cristo possa nos acompanhar. Que assim seja.